como o tema é ensino de matemática, né, como o Jamile falou, que é um tema super amplo, a gente fica sem saber que caminho percorrer, eu optei por trazer um pouco sobre a resolução de problemas no ensino de matemática. Eu sou professora do Campus Salvador desde 2013 e atualmente estou trabalhando com a licenciatura em matemática. Então, quando a gente fala de resolução de problemas, a gente pode pensar em diferentes concepções, né, em formas de resolução de problemas. Eu posso pensar em ensinar sobre resolução de problemas, né, que o precursor dessa linha foi Polya, onde ele, em seu livro A Arte de Resolver Problemas, ele propõe, né, estratégias que a gente pode utilizar para aprender a resolver melhor os problemas em matemática. Ele diz que para a gente resolver problemas em matemática, a gente deve seguir, né, 4 passos. A gente precisa primeiro compreender o problema, depois a gente estabelece um plano para resolvê-lo, depois a gente executa esse plano e depois a gente faz um retrospecto, a gente retoma os pontos importantes do problema, tentando relacioná-lo com outros problemas. Uma outra concepção de resolução de problemas seria o ensinar para resolver problemas. Então, é quando a gente primeiro ensina, formaliza o conteúdo e depois a gente vai resolver problemas. E aí, quando o Jamile fala do paradigma do exercício, eu penso que ensinar para resolver problemas, ele se encaixa no paradigma do exercício, que foi muito o que a gente viveu e o que ainda se vive muito nas escolas e, infelizmente, até na universidade, que é quando a gente define, né, um objeto matemático, por exemplo, eu vou estudar a equação do 2º grau, vou resolver, vou explicar a fórmula de Bhaskara, e aí depois eu vou passar um monte de exercícios, né, de problemas, para que o aluno aplique a fórmula de Bhaskara. Então, esse seria um ensinar para, né, com o objetivo de depois resolver problemas. E a terceira concepção seria ensinar através da resolução de problemas, que foi proposta por Onushiki e Alevato, né, e aí eu trouxe a referência de um texto delas de 2011. E o que seria esse ensinar através da resolução de problemas? Seria a gente usar um problema como um estopim, como uma fagulha, para a gente introduzir um certo conteúdo matemático, certo? Esse problema ele pode ter referência na realidade, numa semi-realidade, certo? E a gente também pode caminhar naqueles cenários que a professora Jamile trouxe. Então, é como se o problema fosse o ponto de partida para a gente conseguir introduzir, através desse problema, um certo conteúdo matemático. Então, a gente pressupõe que o estudante ele já tenha ferramentas, né, para poder conseguir resolver esse problema e, no caminhar sobre esse problema, ele vai desenvolver um novo conteúdo matemático. E aí, mas isso é possível? Como é que a gente pode fazer isso? E aí eu trago um problema onde a gente vai tentar ver se isso está acontecendo, certo? Que seria a terceira proposta de Onushiki e Alevato, ensinar através da resolução de problemas. Então, eu trouxe um problema que está na minha dissertação, que eu vou colocar aí, na minha dissertação de mestrado, eu vou colocar aí na referência. É um problema que eu adaptei de uma revista que eu chamei de o problema de pintura de faces. Então, vamos ler o problema. Deseja-se pintar as faces visíveis, né, as faces externas de cubinhos unitários, sempre após a união gradativa de mais cubinhos na direção horizontal. E aí ele traz a figura mostrando o que a gente vai fazer. Então, quando a gente tem um cubinho, e para usar esse problema, você pode usar o material dourado, ou aqueles cubinhos do material dourado, que são cubinhos de madeira. Então, quando você tem um cubinho e você vai pintar ele por fora, né, você tem 6 faces visíveis para pintar. Quando você tem 2 cubinhos, que você junta 2 cubinhos, como está aí na figura, aí quantas faces visíveis você fica para pintar? Então, a gente tem 2 em cima, 2 embaixo, 2 na frente, 2 atrás, 8.
mais 2 na ponta, temos 10 faces visíveis para pintar. E aí eu faço a primeira pergunta, né, que aí já cabe aos estudantes, que podem estar divididos em duplas, né, de preferência duplas ou trios, para trabalhar, né, compartilhando as ideias na atividade. É uma recomendação, inclusive, da Lourdes Onuchique, da Levato, na proposta delas. Então, se eu tenho 3 cubinhos acoplados, como está aí na figura, quantas faces visíveis a gente tem para pintar? Aí a atividade pede para ele fazer o desenho para ajudar a pensar. Então, quando a gente tem 3 cubinhos, a gente vai ter 3 faces na frente, 3 faces atrás, 3 faces em cima, 3 faces embaixo, 3 vezes 4, 12, com mais 2 da ponta, eu tenho 14 faces visíveis para pintar. Aí a pergunta 2, e se tivéssemos 4 cubinhos? Então, quantas faces visíveis a gente teria para pintar, né? 4 faces em cima, 4 embaixo, 4 na frente, 4 atrás. Claro que aí eu já estou falando o meu raciocínio, né? O estudante pode ter diversos caminhos, né? Diferentes. 4 vezes 4, 16, mais 2 na ponta, 18 faces visíveis. E quando a gente junta 5 cubinhos, certo? Então, eu vou ter 5 em cima, 5 embaixo, 5 na frente, 5 atrás. Então, eu tenho 5 vezes 4, 20. Com 2, 22, eu tenho 22 faces. Aí, quando a gente pergunta, né, na pergunta 4, e se tivéssemos 15 cubinhos? Então, aí a gente já espera que o estudante já tenha um raciocínio mais abstrato, né? A gente já não quer que ele junte 15 cubinhos. A gente quer que ele já tenha percebido, não é, que existe aí um algoritmo, uma maneira da gente generalizar esse procedimento. Então, eu faço essa pergunta, né, de 15 cubinhos. Depois, na pergunta 5, eu vou perguntar, e se tivéssemos 66 cubinhos? Que é para ele não ter como juntar esses cubinhos, né? Para ele mentalmente fazer esse cálculo, quantas faces visíveis eu teria para pintar. E aí, na pergunta 6, vem a generalização, né? E se a gente tivesse N cubinhos? Como é que a gente iria proceder? Qual seria o algoritmo, né? A generalização para calcular esse total de cubinhos. E aí, esse é um problema que eu acho que é interessante para você introduzir a álgebra, por exemplo, no 7º ano. Os estudantes, eles nunca estudaram álgebra, e aí é uma maneira do estudante perceber como essa generalização acontece. Como é que a gente pode introduzir a letra para nos auxiliar nesse processo de generalização? E aí tem justamente o raciocínio que eu utilizei, que eu faço 4 vezes, né? Porque eu tenho a parte superior, a parte de baixo, a parte da frente, a parte de trás, então eu tenho 4, né, vistas, mais os 2 da lateral. Então, é sempre 4 vezes a quantidade de cubinhos, mais 2, certo? Então, foi um processo de generalização. Esse problema também a gente poderia usar para introduzir, por exemplo, função do 1º grau, no 8º ano. E aí você pode trabalhar a questão quem é a variável dependente, quem é a variável independente, né? O número de faces para serem pintadas depende do número de cubinhos que eu estou acoplando. Então, o número de faces é dependente do número de cubinhos. E aí, na pergunta 7, eu pergunto, e se a gente soubesse o número de faces que estão pintadas? A gente saberia dizer quantos cubinhos foram acoplados? Então, por exemplo, se eu tivesse 86 faces pintadas, eu juntei quantos cubinhos para ter 86 faces pintadas? Então, é um processo inverso, né? Onde a gente tem o número de faces e quer encontrar o número de cubinhos. A gente quer que o aluno faça o processo inverso. E se a gente tivesse 286 faces, quantos cubinhos estariam acoplados? Então, também é uma maneira de ter um raciocínio inverso. Então, é um problema, certo? Que a gente está aí dentro, né, fazendo uma referência ainda à matemática, mas é um problema que faz um convite a uma investigação, né? Como disse a professora Jamília, a gente convida o aluno a investigar e a ele mesmo encontrar esses padrões e construir a matemática, né? Construir noções de álgebra, noções de função do 1º grau. Esse segundo problema, né, que eu acredito que eu já trouxe referências da realidade, é o problema do cálculo do imposto de renda de pessoa física.
certo? Então, a gente fez um roteiro, esse trabalho do cálculo do imposto de renda, ele foi construído no PIBID, na época que eu era supervisora do PIBID, com meus estudantes, até um deles está aqui, Rodrigo, ele fez parte desse projeto, dessa construção. Então, é um trabalho lindo que a gente fez no PIBID. Depois, a gente acabou apresentando na Feira de Matemática do IFBA. Ele foi aprovado, ele foi para a Feira Baiana de Matemática, e a gente fez também um mini curso que a gente apresentou no Encontro Nacional de Educação Matemática, no Enem, em 2016. Certo? Então, esse trabalho, ele já foi bem divulgado, e é um trabalho que eu gosto muito, e eu até hoje uso esse trabalho nas minhas disciplinas de metodologia e prática do ensino da matemática, como um exemplo de ensinar matemática pela resolução de problemas. Então, o que eu trago aqui? Eu trago, está um pouquinho pequeno, mas eu vou falar para vocês, eu trago uma reportagem, né, de um jornal, onde ele fala que o governo tem discutido em aumentar a última alíquota, né, do imposto de renda de 27,5% para 35%, falando que esse aumento na última alíquota do imposto ia gerar uma arrecadação para a União de mais de 7 bilhões. E aí depois a gente faz duas perguntas, né, para os estudantes que devem estar sentados em duplas ou em trios, para trabalhar em grupo, e a gente pergunta o que é e qual a finalidade do imposto de renda, justifique sua resposta. A segunda pergunta é, em seu entendimento, quais as pessoas devem contribuir com o imposto de renda, justifique sua resposta. Então, são perguntas iniciais para fazer com que os alunos pensem sobre o assunto. Né? Imposto de renda, todo mundo deve pagar imposto? Quem deve pagar imposto? Tem gente que deve pagar mais imposto, tem gente que deve pagar menos, né? E para que serve esse imposto? E aí eles discutem um pouco disso, a gente socializa, né, essas primeiras ideias, deixa todo mundo falar um pouquinho, e aí depois a gente traz a tabela, né, que é usada para o cálculo do imposto de renda de pessoa física, né, mostrando quem ganha até R$ 1.903 é isento de imposto, não paga imposto. Quem ganha o salário, que vai de 1.903 até 2.826, paga 7,5% de imposto, mas como é que a gente faz esse cálculo desses 7,5%? Quem está na faixa C, né, nessa terceira faixa salarial, vai pagar 15%, quem está na faixa D vai pagar 22,5%, e quem ganha acima de 4.664 vai pagar 27,5%. Aí a gente faz questionamento. Analisando as informações acima, é possível receber um aumento salarial e passar a ganhar menos? Quer dizer, você teve um aumento, mas só que o imposto que você vai pagar é maior e por isso você passa a ganhar menos. Será que é possível acontecer isso? Aí a gente ainda não deu, né, ferramentas necessárias, suficientes, para que o aluno responda esse questionamento com tanta propriedade. Aí a gente faz só uma reflexão inicial e começa, né, trazendo alguns problemas, né, situações, né, semi-reais. Por exemplo, uma cabeleireira, questão 2 diz, uma cabeleireira recebia um salário de 1.903, já descontada a contribuição do INSS e outras deduções. E aí, ela não pagava imposto, só que, como ela estava há muito tempo no salão, então o patrão dela resolveu dar um aumento e ela passou a ganhar R$ 2.500. Aí, descontado o imposto, qual vai ser o novo salário da cabeleireira? Então, ela está naquela segunda faixa, não é isso? Mas como é que a gente calcula esse imposto? Se ela passou a ganhar 2.500. Então, a gente primeiro retira R$ 1.903, né, que é o pedaço do salário dela que é isento de imposto. Então, a gente pega esse 2.500, que é o novo salário, retira 1.903, que é a parte que é isenta de imposto, e aí essa diferença salarial dela, né, do aumento que ela teve, é só em cima dessa diferença que vai incidir, né, a alíquota de 7,5%. Então, você vai calcular os 7,5% em cima desse valor.
Então, o imposto é R$ 44,70, o novo salário dela, né, o salário líquido dela, retirando o imposto, é 2.455. E aí a gente traz um segundo problema, né, que é a questão 3, de João é funcionário de uma indústria, recebe um salário de 2.200, ele resolve fazer um investimento de um imóvel, então ele tinha um imóvel extra, alugou e passou a receber uma renda extra de mais R$ 750 por mês. Quando descontar o imposto, qual é a nova renda de João? Então, o que acontece? Então, ele passa a receber R$ 2.950. Então, eu vou tirar a parte isenta, né, que é 1.903. Então, o salário dele que vai incidir o imposto é 1.406, né? A parte do imposto que está na segunda faixa, né? O valor do salário dele que está entre 1.903 a 2.800 é esse valor aqui, 922. Então, em cima desse valor é que vai incidir os 7,5% de imposto. Opa, peraí, passei demais. Deixa eu voltar. Então, na verdade, o salário dele é dividido em 3 faixas. O primeiro pedaço do salário, né, ele não paga imposto. Quando o salário que vai até 1.900, ele não paga nenhum imposto. A segunda parte do salário, ele vai pagar 7,5%, que é o 7,5% no pedaço da segunda faixa, ele paga um imposto de R$ 69,20. E a parte do salário que está na terceira faixa, ele vai pagar 15%. Então, observe que o cálculo do imposto, ele é feito por partes, certo? A gente divide o salário da pessoa em faixas. E aí, cada faixa, ela paga um percentual de imposto diferente. O que muita gente não sabe. Muita gente pensa que aquele, por exemplo, aquele maior valor, 27,5%, ele incide em cima do salário total, e não é verdade. Aquele 27,5%, ele só incide no valor do seu salário que ficou na última faixa. Então, a gente fez um roteirinho que tem vários problemas, eu não coloquei todos aqui, porque a apresentação ia ficar muito longa, mas a ideia principal desse roteiro é mostrar para o aluno como é que você faz o cálculo do imposto de renda. E aí a gente coloca cada pessoa numa faixa salarial diferente para ele ir vendo como esse imposto é progressivo. E aí, depois, o próprio estudante, veja que a gente usa noções de porcentagem, a gente consegue generalizar e encontrar uma função que determina o cálculo do imposto de renda para qualquer valor de salário, para qualquer faixa salarial, e aí o aluno consegue, né, construir, claro, com a mediação muito sensata do professor, né, uma mediação muito cuidadosa desse professor, aí o professor tem um papel muito importante, apesar de parecer que ele está ali como coadjuvante, né, mediando a resolução daquele problema, mas ele tem um papel essencial de ver como é que está o progresso daquele estudante no desenvolvimento daquele trabalho, e aí você consegue encontrar uma função que é definida por várias sentenças. Aí observe, aqui é o salário, quando o salário vai até 1.903, e o que a pessoa fica isenta do imposto. Quem está na segunda faixa salarial, né, vai pagar 7,5% só em cima do valor que ultrapassou o 1.900 do salário, e aí você percebe que esse imposto é progressivo. E aí a gente colocou essa função definida por várias sentenças e construiu esse gráfico no GeoGebra e separou essas sentenças por cores. A gente observa também que são pedaços de função do primeiro grau e que elas têm uma inclinação cada vez mais acentuada. Isso porque o coeficiente angular dessas funções é justamente o percentual da alíquota do imposto. E a gente percebe que quando a pessoa muda de faixa, né, essa alíquota ela aumenta. É por isso que essas curvas elas têm um crescimento cada vez mais acentuado.
Depois, quem quiser conhecer o trabalho, vai estar aqui na bibliografia, vocês podem pesquisar na internet. Então, eu acredito que o ensino de matemática, através da resolução de problemas, quando a gente consegue trazer problemas que podem ser um estopim para a construção de conteúdos, por exemplo, esse problema do imposto de renda, a gente pode trabalhar com introduzindo a função definida por várias sentenças. O aluno ele consegue construir essa função por partes. Então, esse caminho, né, a ensinar matemática através da resolução de problemas, ele é o único caminho? Não, mas ele é um caminho possível. A gente vai conseguir abordar qualquer conteúdo matemático através da resolução de problemas, a gente vai conseguir sempre um bom problema para startar um conteúdo novo com nossos estudantes? Não, mas ele é um caminho possível e um caminho muito motivador do nosso trabalho, né? Um caminho em que o aluno ele é protagonista do seu conhecimento. E aí, eu encerro a minha fala com essa reflexão de Paulo Freire, que diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, eu acredito que o ensino de matemática através da resolução de problemas, ele cria, na nossa sala de aula, possibilidades para que os nossos estudantes, né, sejam protagonistas da construção desses novos conhecimentos matemáticos. Então, aqui estão minhas referências. Meu muito obrigada a todos vocês que me assistiram, ao Campus Camaçari, pelo acolhimento, aos estudantes, professores. Obrigada a todos. Daniela, nós é que agradecemos a você, a Jangiri, pelas belíssimas apresentações e por socializar conosco tanto conhecimento. Bem, Daniela, ela falou sobre as diferentes concepções sobre resolução de problema e trouxe alguns exemplos práticos.